Shalom, Bom dia, shalom. Shalom. Bom Aleluia. dia, vou atropelando aqui, em nome de Jesus. Ai, Não, ai, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por mais esse dia. Que a sim, tua misericórdia esteja sobre nós, o teu amor manifesta a nosso favor. E que sim. verdadeiramente, ó Pai amado, como temos aprendido na leitura deste livro hoje, que tenhamos fé para extrair a unção que há no Senhor. Pai, em nome Sim. de Jesus, nos ajuda a entrar nessa atmosfera, porque tem muita coisa em Ti que precisamos extrair. Estamos tão necessitados Sim. e com tanta coisa disponível no mundo espiritual Sim. e precisamos acessar essas chaves, essas saídas e Sim, meu realmente Deus. extrair esta unção para nós, Sim, meu para Deus. nos ativar em todos os lugares e nos trazer cura, libertação, paz, em nome de Porque Jesus. queremos. Amém. Amém. Glória a Hoje Deus. aconteceu um pequeno problema, eu não tirei a, a cópia da aula 8, então nós teremos que compartilhar a tela. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, compartilhar a tela aqui, para a gente poder fazer essa aula e vai dar certo. Amém? Vamos lá. Amém. Amém. Vou começar? Irmãos, hoje a gente conseguiu ler só o 31, porque a gente já percebeu que já deu assunto para mais de meia hora. Então a gente parou num capítulo só. Então hoje vai ser Gênesis 31. Amém? Amém. A pastora vai Amém. começar então. Então, o capítulo 31 de Gênesis vai tratar a respeito do retorno de Jacó à sua terra e as orientações, né, que o pai deu ali para Jacó para que ele se movimentasse. Então, muito tremendo isso. Então, do versículo 13 até o 18, nós vemos que Jacó, quando ele recebeu a orientação de Deus, quando o Senhor falou para ele no capítulo 3, disse o Senhor a Jacó: torna a terra de seus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então, Jacó toma uma atitude muito boa. Segredos em família e longe de terceiros. Quando Deus te der um plano, te der uma rota, uma obra, então aprenda com quem você vai compartilhar isso e onde você vai compartilhar isso. Então Jacó pegou aqueles que eram responsáveis para manter o plano, né, para sustentar o plano, que precisariam ser avisados sobre o plano, e também ele foi para um lugar adequado para que ninguém ouvisse aquilo que Deus tinha falado. Depois, né, nós vemos lá do versículo 7 ao 13, o Jacó falando para as suas esposas, né, a Raquel e Lia, o que havia acontecido entre o contrato que ele tinha com Labão. E aí ele vai falando, fala, olha, aquele seu pai, ele fez assim, 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 e ele só me enganou. Deus falou ao meu espírito, né, nesse tempo, que as palavras do pagador de promessa, quando nós temos salários, né? Quando nós temos um pagador de salário, sendo uma pessoa enganadora, sendo uma atmosfera de engano, nós estivermos nas mãos do Senhor, as palavras do enganador, o Senhor vai transformar em justiça para nós. Então, as palavras de um enganador nas mãos de Deus, quando estamos posicionados, o Senhor vai fazer essas palavras se transformarem em palavras de justiça. Shalom, shalom, irmã Geni. Pois Deus tomou ordem ali daquilo que era e Labão falava, Jacó, e Labão estabelecia o salário, Deus vinha aí e tratava de acordo com o salário que saía da boca de Jacó. Por isso que é importante isso que o pastor Alexandre falou a respeito do que vamos falar no livro hoje. A fé, ela vai vencer o poder da cura, aliás, do poder da enfermidade. Por quê? Porque quando ouvimos, vemos o direcionamento de Deus, aquela palavra se torna responsável em gerar a promessa. Então, foi exatamente o que Deus fez a favor de Jacó. Jacó ouviu e praticou o que Deus estava falando, ou seja, fé para obedecer. Então, olha lá, quando estamos debaixo do domínio de Labão, se não tivermos uma visão dada pelo céu, nós vamos empobrecer muito. Então, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, que deixou esse capítulo todo mostrando para nós que no meio das impossibilidades é possível avançar. É possível progredir. Às vezes falamos, o imposto é injusto, isso é injusto, aquilo lá é injusto, sei lá, tanta coisa que nós achamos injusto, mas quando chega o momento de Deus nos abençoar, amado, pode estar o inferno em pé, se nós estivermos posicionados, o Senhor vai fazer justiça a nosso favor.
Outra coisa que eu achei maravilhoso no capítulo 31 foi a lembrança da aliança. Depois que Deus falou as coisas ali para Jacó, ele fala assim: eu sou o Deus que te apareceu em Betel, então eu tenho uma aliança com você, não temas. Vai fazer o que eu estou te mandando. Então, ele lembra do contrato dele conosco. Então, no meio da sua aflição, o Senhor mesmo vem te lembrar: eu tenho uma aliança de sangue com você, aliança no meu filho. Então, fique descansado, fique sossegado, porque eu estou tomando conta, não é? E aqui no 19, nós vemos Raquel, ela quis levar para junto de si a iniquidade da casa dos pais. E não bastando isso, ainda roubou, né, o símbolo da iniquidade, que era levar a iniquidade do pai para a sua casa, para a sua vida. E ela, no caso, ainda ela fez o quê? Ela pegou aquilo e colocou debaixo do sangue da sua própria menstruação, falando que estava menstruada. Então, tudo isso tem um simbolismo muito forte no reino espiritual, quando falamos de coisas proféticas. Então, precisamos ter cuidado com a cobiça de mantermos uma iniquidade no nosso meio. Então, a cobiça da iniquidade fez com que ela furtasse e depois ainda mentisse. Então, é algo bem, bem sério mesmo. Aí depois, nós vemos no versículo 24, olha o zelo de Deus em livrar a vida de Jacó e a sua casa. Ele falou com o próprio Labão. Olha o que Deus falou: não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Deus já colocou um cerco de proteção ali sobre Jacó. Então, o adversário ele tem limite de atuação sobre a tua vida. Ele pode até chegar para te questionar, para te confrontar e colocar algumas coisas ali, te querer satisfação. Mas olha como Deus já falou, ó, fique esperto, porque você tem limite de atuação. Não fale nem bem, nem mal. E aí, Labão, ele faz uma sequência de mentira na presença de Jacó. Ele falou que ele queria tudo aquilo que era a expressão do coração dele. Eu queria beijar as minhas filhas, eu queria fazer festa de despedida, eu queria isso, aquilo, aquilo outro, mas tudo mentira. O que ele queria era continuar escravizando Labão, passar-lhe ali uma mentira, uma lábia, uma astúcia para manter Jacó escravizado. Amém? Aí depois nós vemos essa sequência de mentira, e depois no 32 e no 35, Jacó dá um decreto: não viva o ladrão. E a esposa dele estava com brecha, a Raquel estava com brecha, através dessa mentira aí, de estar menstruada, todas essas coisas. Talvez ela até estivesse, mas a gente sabe que a possibilidade de não é muito grande, é uma conjectura que estamos fazendo. Então, isso depois foi tocar a vida dela lá para frente no seu segundo filho. Aí depois, amados, nós vemos do 36 ao 42, Jacó, ele passa a limpo o que ele viveu com Labão, certo? Ele vem ali falando tudo o que ele passou debaixo da mão enganadora, mentirosa de Labão. Vai chegar o tempo onde nós poderemos passar a limpo a nossa vida diante do nosso adversário e falar para ele: você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso, mas a poderosa mão do Senhor esteve sobre mim, não é? Ainda que Labão não reconheceu nada disso e ele continuou falando: as filhas são minhas, tudo que você está vendo é meu, mas não interessa, pelo menos nós teremos aquela oportunidade de conscientizar o nosso adversário, o tanto que ele foi injusto conosco. Amém? Em nome de Jesus. Não simplesmente por uma questão de justiça própria, mas para esclarecer as coisas que Deus tem nos guardado de todo mal, para exaltar no nome do Senhor. Amém? Aí depois que Jacó passou a limpo o que ele viveu com Labão e Labão não aceitou, o que aconteceu? Imediatamente, Jacó vem e faz uma aliança com Labão. Por quê? Por quê? Porque ele percebeu que Jacó não havia sido convencido pelos seus argumentos. Então, ele sabia da periculosidade da presença de Labão no incauto dele. Ele falou: então, agora eu vou pôr um fim nessa manifestação. E aí, ele faz uma aliança de paz com Labão. Então, isso é muito sábio da parte de Jacó. Por quê? Então, respondeu Labão a Jacó. Aí vem a resposta, que verdadeiramente o adversário não iria dar sossego, não é para Jacó, para Jacó. Aí depois vem, pois, e fazemos aliança. Eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então, aliás, aqui, ó, eu me confundi.
está falando a respeito do próprio Labão, tendo colocado ali os termos da aliança, e Jacó, eu creio, com sabedoria, aceitou. E nós vamos ver ali os ditames dessa aliança, como Labão ainda continua querendo dar um passo ali para pegar aquilo que seria de Jacó. Observa aqui, então Jacó tomou uma pedra e erigiu uma coluna. Aí sim, uma iniciativa de Jacó. A primeira pedra quem coloca é justamente aquele que está na posição de Deus, e é a pedra fundamental do nosso Deus, o Cristo vivo. Aqui está o fundamento da minha aliança com o adversário. Ele não vai conseguir me pegar mais. Nós precisamos ter esse entendimento, amados. Quando aceitamos o Cristo vivo, o adversário não tem mais domínio sobre nós. E o próprio Deus assinará esse contrato, dando limite a ele. Então, é uma palavra profética, é um ato profético muito tremendo da parte de Deus. Aí depois ele convida Labão e os seus servos ali, coloquem pedras aqui, vem cá, meus irmãos, e coloquem pedras aqui. Todos chegaram, colocaram as suas pedras, e foi feita uma aliança. Então, olha, teve pedra, teve juramento, teve termos, teve sacrifício e o comer junto. Então, lembrando novamente a pessoal da libertação, quando temos ali uma aliança, olhar quais foram os trâmites, quais foram os protocolos utilizados para que possamos quebrar com eficiência, novamente. Amém? Mas eu quero chamar um pouquinho a atenção a respeito dos nomes. Veja bem, que Labão colocou Jegar Saaduta, que é juntar. Agora, a Jacó colocou Galeed, que é monte do testemunho. Veja que como precisamos ter sabedoria. Aqui Labão queria continuar junto, queria continuar unido, mas Jacó sabia, não, isso aqui é um monte do testemunho, da minha ruptura com você. O Senhor vai colocar limites, aí veja lá. Labão assume sim, e fala, então tá bom, vai ser uma torre de vigia, aí põe o nome Mispa ou Mispá. Labão coloca seus termos, e Jacó jura pelo temor de Isaac. Veja bem, ele está invocando o nome daquilo que havia no coração, mais profundamente no coração de seu pai. Ele poderia ter falado do amor de Isaac, o eterno de Isaac, mas não. Ele lembrou do temor de Isaac. Eu procurei aqui, pavor, pachado, né? Terror, pavor, ou seja, Deus infundiria terror em Labão se ele não respeitasse os termos daquele contrato. Então, isso aqui, amados, vem fazer com que vejamos Jacó com a sabedoria que lhe foi dada por Deus para executar o fim de uma repetição de ciclos de 20 anos. Que o Senhor nos dê essa sabedoria, que o Senhor nos dê esse entendimento, onde vamos falar para Satanás, a pedra fundamental é essa aqui, é o meu Cristo, e você não vai passar. Nunca mais. Você não vai passar. Não tenho aliança nem parte contigo. Isso aqui o Senhor está quebrando da minha vida. Amém? Foi isso que Deus falou no meu espírito. Agora, parte do pastor Alexandre, em nome de Jesus. Nesse versículo aí está falando que quando Jacó chama as esposas para conversar nesse particular, e meu pai falava algo assim que ele, infelizmente, viveu pouco isso, mas era um ensinamento interessante. Ele falava assim, família, eu, sua mãe e vocês quatro. Parente são os outros. Então, a nossa casa, o nosso negócio é aqui, dentro da casa. Então, foi exatamente isso que Jacó fez. Família, Raquel e Lia. Ele não chamou Bila, não chamou Zilpa, embora fosse ali concubinas, ele não chamou mais ninguém. Ele conversou em família. Tem coisa que você vai ter que tratar na sua casa. Tem coisa que não é para ficar falando para os outros, não é para estar. É família, mas é meu parente, é minha mãe, minha avó, é minha tia. Mas agora você tem um outro núcleo que você tem que prestar conta e é esse núcleo que vai funcionar. Sim. Então, essa dependência, muitas vezes nós temos tido alguns problemas aí com pessoas casadas que não conseguem se desligar das regências de mãe, de pai, e tem atrapalhado demais, porque não deixou o pai e mãe. Sim. Realmente não se torna uma só carne, se torna porque no mundo espiritual automaticamente se torna se deitar e tudo, mas não rompe, não corta o cordão umbilical, não se desliga dessa regência de pai, de mãe, às vezes de avó, de avô, de tio, de tia, de algum tipo de autoridade fora do núcleo de família. Então dá uma checada nisso aí na sua casa, como que você está, com quem você está falando, com quem você está compartilhando as coisas, porque de repente isso aí está te atrapalhando. Porque as pessoas, às vezes, elas têm uma boa intenção, o pai, a mãe realmente nos ama,
mas ele vai ter outra visão, ele vai ter outro tipo de entendimento, outra regência, principalmente pais e mães que não são convertidos e pegamos conselho lá fora para colocar dentro de casa e aí nós vamos acumulando alguns problemas aí. Então, tenta dar uma nichada, trazer realmente para dentro da sua casa aquilo que você está fazendo, você, seu esposo e seus filhos. Aleluia. Amém? É, e aí Labão e Jacó fala assim, o rosto de Labão não é favorável como antes. Na verdade, o rosto de Labão nunca foi favorável para ele. O rosto de Labão era favorável, entre aspas, porque ele gerava lucro para Labão. Mas, na verdade, quando Labão percebeu que ele estava tomando os posicionamentos e que Deus estava fazendo com que Jacó crescesse e Labão estava ficando para trás, então o rosto já não foi favorável, porque eu não consigo te explorar o tanto que eu explorava. Então, existem pessoas ao nosso redor que às vezes você fala assim, tá, a pessoa está esquisita comigo. Não era assim. Provavelmente, ela já não está conseguindo acessar a tua vida como ela acessava. Sim. Provavelmente ela já não está conseguindo te explorar como ela explorava, sugar de você o que ela sugava. Às vezes esses tempos mesmo a gente passou por algumas coisas que mudaram na vida das pessoas e algumas portas foram fechadas. Então tinha um determinado valor liberado para algumas coisas, aí a pessoa mudou um sistema da vida dela, assim, ó, agora vai ser assim e assim. E aí as pessoas deram uma estribada. Por quê? Porque as pessoas querem continuar desfrutando de uma coisa ali que para ela tá bom. Então, para Labão estava favorável mesmo, porque Jacó produzia, ele mudava todo o salário e ele ficava com a maior parte. Quando isso foi revertido no mundo espiritual, então o que acontece? Já não é favorável o semblante, porque Labão ele era demasiadamente perdido, corrupto, avarento. Ele era uma pessoa, desde o começo, quando chega ali, que vai buscar Rebeca, ele já olha ali que vai ter aquela movimentação, ele vê o cordão, ele vê a pulseira, ele é empolgado com isso. O negócio dele é dinheiro, o negócio dele é riqueza, o negócio dele é sugar dos outros. Depois nós vamos ver o relato das filhas conversando com Jacó, a coisa mais triste do mundo. Fala assim, meu pai não me vendeu, não vendeu nós duas, não consumiu tudo que era nosso. Então, ou seja, ele não se importava com ninguém. Então, esse rosto, que na verdade hoje não te é favorável, ele nunca te foi favorável. É que você oferecia alguma coisa para a pessoa. Agora, como você não consegue oferecer mais, seja em qualquer aspecto, aí parece, fala assim, a pessoa está esquisita comigo. É claro, ela parou de comer de você. Ela parou de sugar você, ela parou de ter vantagem com você, então você passa a ser bem desinteressante, para te falar a verdade, Sim. né? Eu não quero te ferir, porque às vezes são pessoas próximas, e nós passamos muito por isso. Em certas etapas da nossa vida, nós achávamos que as pessoas estavam próximas a nós por aquilo que nós éramos. E, na verdade, as pessoas estavam próximas a nós por aquilo que nós tínhamos. E quando nós passamos a não ter mais, as pessoas se afastaram instantaneamente, foram embora. Então, assim, por quê? Porque as pessoas não estavam favoráveis a nós porque gostavam da gente, porque queriam estar com a gente. Porque se fosse isso, quando nós quebramos, ainda que fosse para fazer churrasco de corancho, como a gente fez, né? Aquele dorso do frango, não sei quem sabe desse corte, que era uma coisa de pobre. Naquela época era 50 centavos o quilo, em 88, 89, por aí. Então a gente fazia, tinha um costume, né? A gente fazia um churrasco e tal, e aí depois a gente fazia o churrasco, eu e ela, Porancho e Tubaína, muitas vezes porque nem coca dava para comprar. Então a gente fazia um churrasco de corancho e antes a gente fazia um churrasco com carne bovina mesmo. Mas no churrasco do corancho não tinha ninguém junto. Só tinha quando era o outro churrasco. Só tinha quando tinha algo mais interessante. Só tinha quando tinha algo mais aprazível, que realmente a pessoa podia sugar aquilo. Então, não é que não te é favorável, nunca foi, na verdade. Sempre estavam te explorando. A desonestidade e essa avareza, ela traz uma cegueira tão grande, porque no versículo 8, se Labão quisesse algo justo, ele poderia ter feito uma porcentagem. Existe hoje aí, sempre houve, na verdade, no mundo dos negócios, de repente, eu tenho uma habilidade e a outra pessoa ela tem como me fazer funcionar. Então, vamos supor, no meu ramo hoje, se eu tivesse liberado para voltar no meu ramo,
Hoje eu teria que vender uma propriedade minha para eu poder voltar. Mas poderia aparecer uma sociedade, a irmã Geni, por exemplo, que tem bastante dinheiro, ela poderia falar assim para mim, Pastor Alexandre, eu quero ser sua sócia. Então eu vou bancar, nós vamos abrir a linguiçaria e tantos por cento vai ser meu. Beleza, é um modelo de negócio, certo? Então ela vai mandar o dinheiro, nós vamos montar o negócio e 50%, 60%, 40% vai depender do combinado. Então, como investimento, se você pegar um negócio hoje, você pegar aí 300 mil reais para montar um negócio que seria hoje mais ou menos o valor do que eu tenho na cabeça se eu fosse montar. Ela manda os 300 mil. No mundo financeiro, ela vai ter que aplicar isso aí muito bem aplicado para ela gerar 0,8, 0,7 de renda. Ou seja, ela vai ganhar aí R$ 2.400 no máximo numa aplicação dessa, tirado imposto, tudo, se ela aplicar 300 mil reais. Agora, se ela aplicar 300 mil reais nesse negócio, e esse negócio render, por exemplo, 15 mil de lucro, e 40% for dela e 60% for meu, que eu estou trabalhando, ela vai ganhar 6 mil reais por mês. Então, é um negócio interessante. Pronto. Ela não precisa me massacrar, me colocar para trabalhar porque eu tenho uma unção e sugar tudo de mim, porque ela tem o dinheiro. Ela pode ser inteligente a ponto de desfrutar da minha unção e do meu conhecimento com o dinheiro que ela tem. Então, Labão, se ele tivesse livre espiritualmente, ele teria colocado Jacó para trabalhar para ele, normalmente, e ter feito um salário justo, ter feito uma comissão, e eles poderiam ter tocado a vida deles lá para o resto da vida. Depois, naturalmente, Labão iria morrer, iria ter herança, Raquel, Lia, e eles iriam viver muito bem, porque eles estariam tratando em família mesmo do negócio. Agora, Labão só queria explorar, 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 e essa regência cega. Então, de repente, nós estamos perdendo a bênção, porque nós estamos com muita ganância, com muita. Você quer tudo para você. Ou às vezes você está sendo sugado porque a pessoa quer tudo para ela. Então vai precisar mexer nesse sistema de negócio, remover as regências do inferno, porque Labão tinha tudo na mão para ter o que ele queria. E ele não pôde fazer isso por causa da regência, porque o diabo ele às vezes ele apresenta um sistema de vantagem, mas na verdade ele está roubando a ambos. Mas Deus foi fiel com Jacó e preservou a Jacó por causa da fidelidade de Deus. Se não for a Deus na vida de Jacó, já era. Ele teria sido escravizado mesmo e teria saído de lá, que nem ele falou no final lá para Labão. Se não fosse o meu Deus, se não fosse o Deus, se não fosse o temor de Isaac, se não fosse a fidelidade de Deus com Abraão, com Jacó, com todo mundo, comigo, eu teria saído de lá com as minhas mãos vazias. Então ele tinha uma consciência de quem enriqueceu ele. Ele tinha uma consciência de quem guardou ele. Então, dá para fazer algo justo sem usurpar ninguém e ter um grande resultado com isso. Aí no versículo 15 vai falar a consciência do tratamento perverso de quem era seu pai. Lia e Raquel, elas vão fazer um relato muito triste. Elas dão uma resposta para Jacó falando: você acha que eu não entendi o que meu pai fez com a minha vida e com a vida da minha irmã? Eu entendi que ele nos vendeu como uma estrangeira, eu entendi que ele não me respeitou, eu entendi que ele consumiu toda a nossa herança. Então, o que Deus falou com você, nós vamos fazer. O que Deus passou para tuas mãos, agora é a nossa herança. O que Deus fez na sua vida, agora é o que realmente me representa, porque o meu pai nunca me representou. O meu pai nunca quis compromisso comigo, ele só quis me explorar, porque a regência que estava sobre a vida de Labão era sempre uma regência de exploração, para qualquer um em qualquer momento. E ele é um homem cínico, é um homem dissimulado, é um homem falso, porque lá na frente ele fala assim: você não poderia ter vindo aqui, ter me procurado, para que eu despedisse você com harpa, com tamborim, com flautas, parecia que ele ia fazer uma festa, beijar Jacó, beijar as filhas, beijar todo mundo e fazer algo assim tremendo. Então, na minha família, tem tinha uma pessoa que era bem essa manifestação mesmo de Labão, que já morreu e eu creio até que em nome de Jesus foi salvo. Mas era uma regência exatamente labânica. Existe isso? Então, labânica mesmo. Era um homem que ele explorava. Ele via tudo que ele via, ele tentava tirar vantagem. E não tinha esposa, não tinha filho, não tinha neto. Quem aparecia que dava para ele tirar vantagem, ele tirava.
Então, a pessoa faz essa leitura. Quando você está inserido nesse contexto, você precisa fazer essa leitura, porque você vai precisar se posicionar nisso, porque a pessoa vai te matar. Sim. A pessoa ela vai tirar tudo que você tem, em todos os aspectos. Então, você vai ter que se posicionar espiritualmente para Deus julgar a tua causa e estabelecer o juízo. Jacó, na verdade, ele não tinha nem como fazer nada, porque ele estava na casa do homem, os filhos ali ao redor. Se ele desse qualquer tipo de vacilada ali, matariam ele facilmente, Sim. para ficar com tudo que ele tinha ali, tranquilo. Iam mandar ele a óbito mesmo. Ele teve que ficar firme com Deus para Deus o representar. Deus foi representando. Então, dentro dessa atmosfera que você está, fique firme com Deus. É Ele que vai te representar, é Ele que vai te guardar, é Ele que vai te suprir, é Ele que vai honrar o teu trabalho. Porque se você vê depois lá, que nem tá aqui, eu acho, mas nessa parte que de Jacó passa limpo que viveu com Labão. Ele começa a fazer um relato, e é tão triste esse relato, é tão pesado esse relato, você pensar que você é marido de duas filhas de um cidadão, cuidando delas, o tanto que esse homem trabalhava, e ele ter que levantar esses pontos. Se você ler com atenção lá, do 36 ao 42, fala assim, ó, eu vou até ler aqui rapidão. Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios da tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos para que julguem entre mim e ti. Agora daqui para frente, olha como é triste isso aqui, ó. 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano. Da minha mão o requerias, tanto o furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada. E o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa. 14 anos te servi por duas filhas e 6 por teu rebanho. 10 vezes mudaste o meu salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Então é uma coisa muito triste que Jacó estava falando, fala assim, ó, o que você fez comigo foi cruel. Eu estava cuidando dos teus rebanhos, eu estava produzindo para as tuas filhas, para os teus netos, você não faz leitura de nada. De noite me consumia, de dia me consumia. A furtada eu tinha que prestar conta, a despedaçada também. Era tudo nas minhas costas, era tudo na minha conta. Então nós vamos ter que nos posicionar, porque existem regências realmente de Labão sobre as nossas vidas, que nós temos que nos libertarmos. Vai ser uma leitura que nós temos que fazer, falar, Senhor, me livra disso. Invocar mesmo esse versículo aqui, o último, se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Nós temos que entrar nessa atmosfera e falar, Senhor, se não for o Senhor, eu vou sair de mãos vazias disso. Se não for o Senhor, eu vou empreender todo esse trabalho, eu vou ser consumido como eu estou sendo consumido de dia e de noite, e eu não vou ter nada, porque o meu adversário, ele não quer saber de nada. Existem pessoas ao nosso redor que só exploram, só exploram, só exploram, e nós estamos sendo consumidos dia e noite. O dano fica sempre sobre as nossas costas. A culpa é sempre nossa. Tudo que dá errado é a gente que fez. E nós vamos ter que sair disso. Nós vamos ter que nos libertar dessa regência. Porque ela nos consome, ela acaba com a nossa vida. Falando aqui de dia e de noite, você não tem sossego nem quando você está tentando dormir, porque ele também tinha que ficar como guarda. Você não tem, o sol vai te molestar de dia e a lua de noite. Jacó estava debaixo dessa regência, por causa de Labão. Labão era essa manifestação mesmo aqui, ó. O sol me molestava de dia e a lua de noite. Porque justamente o que estava acontecendo era uma regência de exploração, de consumo de força, consumo de energia.
Então, nós vamos ter que nos posicionar dentro desses ambientes para sairmos dessas manifestações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá agora para o livro. Hoje nós vamos fazer da página 76 a 81. As renúncias. Mas o que nós lemos aqui é exercitando a fé em busca da cura. Então, o que o autor vai explicar aqui? Que a fé, ela libera a unção da cura. E a falta de fé bloqueia a cura. Então, eu achei muito interessante quando ele fala assim, ó, a fé é uma força que extrai a unção e que atrai a unção. Então, a fé, ela vai te levar num ambiente de unção e aonde você pode extrair isso. Então, você tem que aplicar a fé. Porque aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava num ambiente de morte, ela estava num ambiente onde ela havia gasto todos os seus recursos, ela estava num ambiente de isolamento, mas ela tinha fé. Quando ela ouviu falar das curas, nasceu uma fé no coração dela. Então, o que ela precisou fazer? Ela precisou romper toda aquela estrutura para poder chegar no lugar onde fosse possível ela extrair a unção. Ela não ia conseguir fazer isso de longe. Então, ele fala assim: você vai ter que pagar o preço para ir até onde a unção está. Ele fala de cruzadas, de coisas que eles fazem, que as pessoas viajam dias e dias. E que às vezes na igreja dele, pessoas a 2 quarteirões não vão na igreja dele e para extrair essa unção. Porque as pessoas não querem pagar um preço de fazer nada. Então Deus está nos convidando aqui. Você está disponível? Qual o valor realmente, né? Que nós temos, que é o título desse negócio desde o começo. Qual o valor da sua cura? O que você tem se interessado por isso? Como você tem se empenhado nisso daí? Você tem descoberto aonde a unção está? A unção tem te atraído? E você tem fé para extrair a unção? Sim. Você tem fé para tirar daquilo a unção? Por que nós temos falado? Uma paternidade, por exemplo, o que ela é? Ela é uma atmosfera, ela é uma regência. Então, do apóstolo, por exemplo, nós estamos a 2.000 e poucos quilômetros longe e vemos ele 2 vezes por ano quando dá certo, o que eu preciso fazer como filho dele? Eu preciso estar antenado naquilo que ele está ensinando e pela fé eu extraio aquela unção. E aquilo então se torna uma vida para mim, uma virtude para mim. E aí eu vou começar, eu aplico aquilo na minha vida. Aleluia. Então, quem está debaixo da nossa vida, por exemplo, no ministério, na paternidade, você precisa prestar atenção naquilo que nós estamos falando, pregando, liberando, porque tem uma unção nisso. Você precisa extrair essa unção para que isso funcione. Você precisa entender o que nós estamos falando e você precisa ter fé para falar, eu vou extrair disso. E você vai então tocar nisso. Ainda que você nunca me viu, e talvez ainda que você nunca nem me veja, talvez tenham pessoas que infelizmente, nós vamos partir sem nos conhecermos aqui nessa terra. Mas você pode extrair essa unção no mundo espiritual. Jesus assumiu que era ungido. Precisamos acreditar e aceitar esse fato consumado. Aleluia. Então, Jesus, ele assumia aquilo e, ao mesmo tempo, as pessoas que acreditavam que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus, que ele era enviado, que ele tinha uma unção, as pessoas, então, tocavam naquilo e extraíam aquilo. A falta de fé despede, repele a unção da cura. Porque se você não tem fé aonde a unção habita, como que você vai extrair? Aquele povo lá que estava acostumado com Jesus, ele não pôde fazer muitos milagres justamente por isso. Eles tinham Jesus como comum. Ah, Jesus, eu sei quem é. Ah, Jesus, nós acostumamos com ele. Nós estamos numa caminhada e muitas vezes nós não extraímos a unção porque nós já acostumamos com Jesus. Nós não podemos nos acostumar com Jesus nesse sentido de tornar ele comum. Nós temos que acostumar com Jesus no sentido de saber que temos a nosso favor sempre um poder sobrenatural. Aí sim, o nosso costume ele tem que ser um costume no espírito. Não, eu estou acostumado com a presença da glória. Eu estou acostumado com a unção. Eu estou acostumado com o poder de cura. Aí você vai romper. Agora, se você acostumar com Jesus que desce no teu nível, nós vamos ter problema. Nós precisamos acostumar com Jesus que nós subimos no nível dele, no sentido de estar perto dele. Não querer trazer ele para perto de nós, dele se tornar comum. Sim. Jesus é comum de nós aqui. É filho do carpinteiro, é irmão daquele, é sobrinho daquele, é filho... Aí acabou. Amém?
Dunamis, a unção é o poder de Deus, ouviu e entendeu sobre a unção da cura. Sua fé cresceu no ungido de Israel. Precisamos saber da unção dos 5 ministérios. Então, ele está falando aqui também, apóstolo, pastor, mestre, evangelista. Então, tem uma unção nisso. Você vai precisar reconhecer essa unção e extrair essa unção. Os 5 ministérios, eles estão disponíveis no corpo. Ele está disponível no corpo. Agora, cabe a nós, eu vou extrair aquela unção do apóstolo. Cabe a quem está com a gente extrair essa unção que a gente tem como pastor. Sim. Eu tenho extraído a unção de muitas pessoas que não têm um título, mas que têm uma unção. Aleluia. Sim. Então, tem pessoas aqui que congregam nos atendimentos, nas palavras que estão trazendo nos grupos. Sim. A pessoa não tem um título pastoral, não tem um título de apóstolo, mestre, o que for, mas ela tem uma unção. E eu extraio daquela unção. Aleluia. Aquela palavra, ela fala com a minha vida. Aquela palavra, ela me dá uma direção. Ela me traz uma libertação. Ela me traz um novo entendimento. Então, eu não posso me perder disso. Porque senão eu vou olhar a palavra lá da irmã Geni, a irmã Geni não é pastora. A irmã Dirce não é pastora. A irmã Delávia não é pastora. Mas e daí? Eu preciso extrair da unção e de todos os outros que estão ministrando. Aleluia. Tem pastores e tem vidas que estão começando agora. E tem pastores e tem profetas e tem apóstolos e tem mestres que estão ministrando, mas não tem o título. E para mim o título se torna, nesse momento, indiferente, porque a unção que flui daquela pessoa de profeta, eu como. Aleluia. A unção que flui daquela pessoa como pastora, eu como. Eu me alimento daquilo, eu recebo aquilo. Não é porque não tem um título, mas eu sei e eu percebo que a pessoa já flui naquela unção. Ela não foi reconhecida ainda pelos seus ministérios, pelos que são seus líderes, mas ela já está fluindo naquilo. Ela já tem uma autoridade no mundo espiritual para aquilo. Então, eu não posso tornar essa pessoa comum, porque ela não é comum. Ela tem uma unção sobre a vida dela que me interessa. Sim. Quantas coisas que as pessoas falam e nem imaginam que me alimenta. Porque as pessoas também têm um grande problema. Porque nós recebemos poucas orações. Porque nós recebemos poucas perguntas. Como vocês estão? Porque poucas pessoas se interessam. Não é porque não se interessam pelas nossas vidas. É porque, na verdade, as pessoas têm o costume de olhar o líder e falar, não, pastor Alexandre, pastora Fátima, os caras estão voando, eles se viram. E não é assim. Verdade, Jesus. Existem dias que nós estamos com problemas sérios. Sim. E nós temos aprendido que os nossos problemas nós jogamos para cima. Sim. Não podemos jogar uma carga no sentido daqueles que estão para não desanimar, para não abater. Eu sei disso. Mas existem coisas que, de repente, as pessoas deixam de nos abençoar até. Uma oração que Deus dá para você, envie para mim. Envie para a pastora Fátima. Porque você fala assim, essa oração, o que vai mudar na vida deles? Tudo. Sim. Porque se Deus estiver te dando essa oração naquele dia, uma palavra, um versículo, um bom dia, shalom, Deus te abençoe e te guarde, pode mudar o meu dia. Sim. Então, não deixe de fazer aquilo que Deus colocar no teu coração por nos achar superior a vocês ou por achar que você é comum, falar, não tenho nada para oferecer. Tem, e tem bastante. Envie. Então, nós temos que prestar atenção, porque tem muita gente ungida do nosso lado que nós estamos deixando de nos alimentar por certas barreiras e falta de conhecimento. Sim. Amém? Amém. Ir atrás da unção da cura, então nós já falamos, nós vamos precisar nos disponibilizar para ir atrás, porque às vezes ela está longe, mas nós vamos precisar buscar isso daí. Atitudes para manifestar a fé. Então nós temos que ter realmente uma conduta de acordo com uma atitude que manifeste a fé. Onde a demanda a provisão. Isso é muito importante também. Buscar e aproximar-se com fé. Então, ele está falando o quê? Se chegar num lugar 1000 enfermos, a provisão para a cura daqueles 1000 enfermos estará ali. Porque onde há demanda, há provisão de Deus. Sim. Então, se o próprio Deus está permitindo que na tua vida chegue algo, você fala assim, meu Deus, é muita coisa para mim, mas o teu pai é fiel, teu Deus é fiel, e se chegou na tua mão, ele vai preparar a provisão de acordo com a demanda. Aleluia. Então, se você não está tendo hoje provisão de acordo com a demanda que está nas tuas mãos, está alguma coisa desajustada. Fala, pai, a demanda está muito grande. Cadê a provisão? Não estou enxergando. Sim. Pai, está muito pesado para mim. Onde está a provisão? Não estou vendo. Sim. E Deus, então, vai começar a enviar a provisão de acordo com a demanda. Ou você vai começar a enxergar a provisão de acordo com a demanda. Porque pode ser que ela já esteja perto de você, mas você não a enxergue, porque está oculta aos teus olhos. Mas fala, pai, onde está a provisão para isso? Porque a demanda está grande. Existem vidas aqui que nós estamos conversando,
que é guerra 24 horas por dia. Está bem debaixo dessa manifestação de Jacó mesmo. De dia é o sol e de noite a lua. Não tem descanso. 24 horas de guerra. E isso é perigosíssimo, porque a pessoa ela não sabe a hora que ela vai conseguir respirar. Então nós precisamos entender, Senhor, a demanda está muito grande. Cadê a provisão? Então, em nome de Jesus, que você busque isso de Deus, para que você seja suprido aí naquilo que você precisa. O poder, a virtude, a fé da mulher tocou esse poder, nós já falamos. O ambiente que Jesus está manifesta a cura, o homem paralítico. Então, aonde Jesus está, automaticamente ele vai fluir naquilo que ele é. Então, não tem como Jesus estar num lugar e não fluir dele daquilo. Nós podemos não tocar, mas que vai fluir, vai. Por exemplo, Jesus ele chegou em todos os velórios que ele chegou, de todos os mortos que ele aproximou, relatados na Bíblia, nenhum continuou morto. Todos ressuscitaram. Porque não tem como a vida chegar e a morte continuar morta. Porque eu vejo assim, eu vejo Jesus chegando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu vejo Jesus chegando e a morte perguntando para a vida: Senhor, o que eu faço? E Jesus fazendo só assim, ó. O que você acha? Tem que ir embora. Se eu cheguei, eu reino. Aleluia. Se eu cheguei, eu governo. Se eu cheguei, eu sou a vida, isso que vai estabelecer aqui agora. Vai embora porque o defunto vai levantar, porque agora o que prevalece sobre ele é a minha presença, não a tua. Porque eu reino sobre você. Então, onde existem mortes na nossa vida, o que nós precisamos trazer Jesus, porque ele chegando, a morte será extirpada automaticamente, porque não tem como ela permanecer ali. Então, em qualquer área da nossa vida, pastor, tem morte aqui, clama por ele. Clama pela vida, porque ele chegando, a morte vai ter que obedecer. Porque ela não tem como resistir a essa presença. Amém? Amém. A presença do Senhor é densa e enche o ambiente. Nessa hora precisamos buscar a unção para sermos curados. A fé é um canal por onde a unção flui. Fagulha que inflama o poder de Deus, seus dons espirituais e ministérios. A fé é uma ferramenta. Precisa de cuidados e preservação. Então, a fé, ela precisa ser realmente... como uma ferramenta, precisa ser cuidada, amolada, estar pronta para o uso. Então, por exemplo, não adianta nada dentro do meu ramo, um açougueiro ter uma faca a melhor possível no ramo, se ele não amolar. Sim. Porque ele vai trabalhar com aquela faca, a faca não vai fazer o serviço. Sim. Ah, mas eu tenho uma faca, mas não serve para nada. É como se você não tivesse, porque ela não está amolada. Sim. Agora, a partir do momento que você amola essa ferramenta, aí você vai trabalhar. Aí você vai fazer menos força, você vai trabalhar melhor, tem menos risco de você cortar a mão. A ferramenta, a faca amolada, pelo que muitas pessoas pensam que é ao contrário. Ai, pastor, eu vejo a faca na mão do açougueiro e me dá até um pânico. Aquele negócio cortando daquele jeito. Quanto mais a faca cortar, menos risco para o profissional. Por quê? Porque qualquer resistência que ela encontrar, se ela tiver mais cega, um corte menos afiado, um nervinho, uma coisinha que ela pegar, o que ela vai fazer? Ela não consegue cortar aquilo, ela desvia daquilo e ela vem na sua mão. Se ela está cortando muito, vai o nervo, vai tudo embora, porque ela tem força para romper aquilo. Então, a fé, bem amolada, quando chegar o nervo, quando chegar a resistência, ela vai cortar tudo e ela não vai te machucar, porque a fé ela vai estar trabalhando a teu favor. Aleluia. E às vezes a fé, por estar mal amolada, ela acaba nos machucando. Mas como que a fé me machuca? Porque você sabe que você tem uma fé e ela não funciona. Então ela te machuca, porque aquela esperança adiada que adoece o coração é justamente isso. Fala, mas eu tenho fé, mas não está dando certo, porque ela está mal amolada. Sim. Ela está mal preparada, ela não está cortando o tanto que ela tem que cortar, ela não está chegando no nível de profundidade que você precisa para trazer o milagre. Por isso que você precisa estar com a tua ferramenta em ordem. Amém? A fé vem para ouvir, ouça. É dom dado, entregue a nós, usemos. Há diferentes manifestações de Deus, precisamos enviá-las às pessoas. Então tá aqui, ó. Aquilo que eu estava falando antes, eu nem tinha lido isso. Então tem muita manifestação de Deus. Você precisa enviar isso. Para de represar aquilo que Deus te dá, porque pode ser um alimento que a pessoa está precisando para aquele dia. E você olha para aquilo e você tem aquilo como comum. Você olha, isso aqui todo mundo sabe, mas você não sabe a revelação que contém naquilo que você está falando.
Você tem que entender que tem um peso espiritual naquilo que você gerou. Pode ser um versículo, o mais lido da Bíblia de todos os tempos, mas quando você enviar, você não sabe como ele vai chegar à pessoa. Sim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ah, para que eu vou fazer isso? Vou chover no molhado? Mas você não sabe a unção que carrega a revelação que Deus te deu e o que vai fazer no coração da pessoa que vai ler aquilo com a unção que você passa. Sim. Então você precisa liberar isso. Uma vez eu estava indo para casa da minha mãe, para casa da minha avó em Bauru, e tinha uma mulher, uma moça no ponto de ônibus. E ao passar por ela, Deus falou comigo assim, pode. Deus falou comigo assim, fale para ela que Jesus a ama. Eu passei por ela e continuei andando. E orei por ela, falei, Senhor, abençoa ela, tá? Porque Jesus te ama, a gente fala para todo mundo, não muda nada. Andei um quarteirão e pouco, aquele negócio começou a crescer dentro de mim, eu voltei. Voltei no ponto, falei para a moça assim, bom dia. Deus mandou te falar que Jesus te ama. A mulher começou a chorar de uma forma absurda. E ela falava assim para mim, irmão, ele me ama mesmo? Deus falou isso com você? Falei, ele falou que Jesus te ama. Falou, não, eu estava falando com Deus aqui agora no ponto. Senhor, por tudo isso que eu estou passando, será que o Senhor me ama? Será que o Senhor está me vendo? Será que realmente esse negócio que Jesus ama é verdade? Porque eu não estou vendo isso, eu estou lá. E a mulher estava fazendo isso. E Deus falou assim, vai lá e fala que Jesus te ama. Mais comum que isso, mais trivial que isso, mais não tem. Ah, Jesus te ama, beleza. Mas para aquela mulher, para aquele momento, para a unção que estava sobre a minha vida, para aquilo que Deus estava falando e para o que ela estava orando, mudou totalmente o destino dela. Porque Deus falou para ela, ó, apesar das tuas dores, do seu choro, do seu pânico, do seu medo, de tudo isso que você está passando, eu te amo. Então fica firme aí que tudo vai dar certo. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Agora, Vamos deixa eu fazer. só falar uma coisinha aqui, rapidamente, irmãos. Veja que nós estamos linkando o livro àquilo que o Senhor está trazendo. E isso é sobrenatural, porque a gente não sabia que ia dar tão encaixado. Jacó, ele teve que buscar a bênção dele muito longe. Deus falou com ele, vai lá, pega 3 tipos de árvore. E essas árvores estavam longe. Uma vez eu fiz esse estudo, as árvores que Jacó precisou para colocar diante das ovelhas estavam longe. E ele, para poder cumprir a palavra profética, teve que se esforçar. Então, não se importe, pague o preço da sua fé, porque com certeza o Senhor vai trazer a expectativa sua por cumprida, por suprida. O Senhor diz na sua palavra, ele aumenta a esperança no nosso crer. Então, a expectativa sua, ela vai gerar coisas grandes, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É isso. Glória a Deus. Declarações para lançar a fé para a cura, prosperidade e para o livramento. Aleluia. Então você pode repetir comigo. Por causa de Cristo, Por causa de Cristo, sou livre. sou livre. Quem o Filho declara livre, Quem o Filho declara livre, de fato, de fato, é livre. é livre. João 8,36. Não coloco minha confiança no homem, Não coloco a minha confiança no homem. não coloco minha confiança na carne, Não coloco a minha confiança na carne. ponho minha confiança em Deus. Ponho a minha confiança em Deus. Salmos 56:4. Eu vivo pela fé Eu vivo pela fé. e caminho pela E fé, caminho pela fé. e não pelo que vejo. E não pelo que vejo. 2 Coríntios 5:7. Sou responsável por minhas escolhas e decisões. Sou responsável por minhas escolhas e decisões. Eu tomo uma decisão. Eu tomo uma decisão. Eu escolho a vida. Eu escolho a vida. Eu escolho a bênção. Eu escolho a bênção. Eu escolho a palavra de Eu Deus. escolho a palavra de Eu Deus. escolho a sabedoria. Eu escolho a sabedoria. Obrigado, Senhor, Obrigada, Senhor. pois sou responsável por seguir meu próprio caminho Pois sou responsável por seguir o meu próprio caminho para a prosperidade para a prosperidade e para o e sucesso. para o sucesso. Eu tenho fé para falar com as montanhas Eu tenho fé para falar com as montanhas e elas me obedecerão. e elas me obedecerão. Marcos 11:23. Meu coração nunca se afastará de ti. Meu coração nunca se afastará de ti. Sempre servirei a Deus. Sempre servirei a Deus. Obrigado, Senhor, Obrigado, Senhor, pela prosperidade. pela prosperidade. Prosperarei, Prosperarei, porque vivo nos dias do Messias. porque vivo nos dias do Messias. Terei prosperidade Terei prosperidade e terei sucesso e terei sucesso por causa da graça de Deus. por causa da graça de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, aumentando a fé para a sua cura. Eu declaro que, Eu declaro que, assim como Enoque, assim como Enoque, tenho um testemunho tem um testemunho que agrada a Deus pela minha fé. que agrada a Deus pela minha fé. Hebreus 11:5.
Sim, Por aleluia. causa da minha fé, Por causa da minha fé, eu agrado a eu Deus agrado a Deus. e Ele me E recompensará, Ele me recompensará, porque eu busco porque eu busco diligentemente. diligentemente. Hebreus 11:6. Pela fé, Pela fé, habitarei na terra prometida, habitarei na terra prometida, como se estivesse em um país estranho, como se estivesse em um país estranho, habitando em tabernáculos habitando em tabernáculos com Isaque e com Jacó, Isaac e Jacó, pois sou herdeiro da mesma promessa. pois sou herdeiro da mesma promessa. Hebreus 11:9. Abandonarei qualquer escravidão Abandonarei qualquer escravidão que queira me que prender, queira me prender, esperando ansiosamente com fé esperando ansiosamente com fé e fixando meus olhos nele, e fixando meus olhos nele, que é invisível. que é invisível. Hebreus 11:27. Aleluia. Eu decreto e declaro Eu decreto e declaro que pela fé que pela fé passarei por minhas tribulações como em terra seca, passarei por minhas tribulações como em terra e seca, meus inimigos serão e meus afogados. inimigos serão afogados. Hebreus 11:29. Aleluia. Cercarei os muros imóveis em minha vida, Cercarei os muros imóveis da minha vida, e pela minha e fé pela minha fé eles cairão. eles cairão. Hebreus 11:30. Aleluia. Assim como Raabe, Assim como Raabe, receberei em paz o homem de Deus. receberei em paz o homem de Deus. Não perecerei com aqueles Não perecerei com que aqueles não creem. que não creem. Hebreus 11:31. Aleluia. Eu conquistarei reinos, Eu conquistarei reinos, praticarei a justiça, praticarei a justiça, cumprirei as promessas cumprirei as promessas e fecharei a boca dos e leões fecharei a boca dos leões por causa da minha fé. por causa da minha fé. Hebreus 11:33. Declaro que não irei apenas receber um bom testemunho pela fé, Declaro que não apenas irei receber apenas um bom testemunho pela fé, mas também receberei mas também receberei tudo o que Deus prometeu. tudo o que Deus prometeu. Hebreus 11:39-40. Aleluia. Permaneço firme e ungido por Deus. Permaneço firme e ungido por Deus. 2 Coríntios 1:21. Ativo minha semente de fé Ativo a minha semente de fé e digo para esta montanha da doença, e digo para essa montanha da doença moléstia em minha e vida, moléstia em minha vá vida, daqui para lá, vá daqui para lá. nada será impossível para mim. Nada será impossível para mim. Mateus 17:20, nova versão internacional. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar, ó Pai, aqueles que estão com esta montanha da doença. Em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, ter autoridade agora para dizer esta montanha realmente saia desta vida. Nós liberamos cura, Pai, doença física, emocional, espiritual, mental, financeira, nos relacionamentos, nas casas, nos distúrbios, ó Pai amado, dentro de casa, nas aberrações, nas anomalias. Nós damos ordem, saia em nome de Jesus. Pai, especificamente por esta pessoa que eu estou pensando agora, eu ordeno a aberração e anomalia. Solta a vida deste homem agora, deste jovem agora. Saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo essa casa, Pai, Em e nome de decreto Jesus. sobre essa família a tua bênção. Em E que nome nós de possamos Jesus. estar sendo realmente visitados pelo teu amor. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Porque tu me ungiste, Porque tu me ungiste. eu tenho fé Eu tenho fé. e não tenho dúvida E não tenho de dúvidas que posso falar com qualquer enfermidade, de que posso falar com qualquer enfermidade. amaldiçoá-la pela raiz Amaldiçoá-la pela raiz. e fazê-la secar e morrer, E fazê-la secar e morrer. assim como tu fizeste à figueira. Assim como tu fizeste a figueira. Posso fazer uma oração? Acabou ainda, você viu. Não, é. Também sei que se eu falar Também sei que se eu falar para esta montanha da doença, para essa montanha da doença que está em meu caminho, que está em meu caminho, para se mover daqui para se mover daqui e se lançar no mar, e se lançar no mar, isto será feito. isso será feito. Mateus 21:21. Aleluia. Acabou essa parte? Então, agora eu vou orar, amados. Vou orar para maldições hereditárias, enfermidades hereditárias, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos repreender todo tipo de maldição hereditária, daquela, Pai querido, que às vezes, por engano, Senhor, estamos chamando entidades, ó Pai. Estamos falando ainda com entidades, ó Deus. Estamos fluindo na movimentação das entidades malignas da hereditariedade, Pai. Nós queremos colocar agora, como Jacó colocou ali, aquela pedra do testemunho, onde ele falou, Galeed, em nome de Jesus, agora, o monte de testemunho, qual é Cristo, a separação
coração. E nós dizemos, seca pela raiz a enfermidade da vida dessa irmã, em nome de Jesus, para que teu nome seja engrandecido e glorificado, seja limpo, Senhor. O ambiente espiritual, como tu disseste de casa, quando Jesus chegou naquela casa, Pai querido, as pessoas vieram e colocaram aquele paralítico. Nós fizemos agora tudo aquilo que está impedindo a fé dessa irmã de se movimentar. Agora, que esse ambiente seja repreendido. Jesus chegou e em nome de Jesus, solta, em nome de Jesus, a fé da filha do Deus vivo, para que ela opere ali, naquilo que o Senhor tem preparado para ela nessa temporada, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Declaro que tenho uma tamanha fé Declaro que tenho uma tamanha fé no poder de Jesus Cristo. no poder de Jesus Cristo. Uma fé que não pode ser encontrada Uma fé que não pode ser encontrada em nenhum outro em lugar. nenhum outro lugar. Mateus 8:10. Assim como Jesus se levantou no barco Assim como Jesus se levantou no barco e falou com a e tempestade, falou com a tempestade, também posso levantar-me também posso levantar-me em meio às tempestades de minha vida em meio à tempestade da minha vida e repreender os e ventos repreender os ventos e as ondas, e as ondas, a fim de obter a bonança. a fim de obter a bonança. Minha fé supera todos os meus medos. Minha fé supera todos os meus medos. Mateus 8:26. Aleluia. Não me afundarei na falta de fé e na dúvida. Não me afundarei na falta de fé e na dúvida. Serei sustentado pela força do meu Deus. Serei sustentado pela força do meu Deus. Mateus 14:31. Aleluia. Oro assim como seus discípulos ungidos oraram. Oro, assim como seus discípulos ungidos oraram. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Lucas 17:5. Aleluia. Glória a Deus. Não serei Não fraco serei na fé, fraco na fé, assim como Abraão. assim como Abraão. Declaro que meu corpo não está morto, Declaro que meu corpo não está morto, mas vivo para fazer despontar mas vivo para fazer despontar os dons os dons e a unção que e a Deus separou unção para mim. que Deus separou para mim. Romanos 4:19. Aleluia. Não vacilarei na promessa de Deus por falta de fé, Não vacilarei na promessa de Deus por falta de fé, mas permanecerei firme na fé, mas permanecerei firme na fé, dando glória a Ele. dando glória a Ele. Romanos 4:20. Minha Aleluia. fé aumenta Minha fé aumenta quanto mais eu ouço a palavra de Deus, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mesmo com as tentações da vida. mesmo com as tentações da vida. Deus, Deus, eu declaro que tu és fiel. eu declaro que tu és fiel. Tu não me permitirás encarar coisas Tu não me permitirá encarar coisas que eu não possa que suportar. eu não possa suportar. Tu me proporcionarás Tu me proporcionarás um escape um escape e através da tua força e através da tua força suportarei as tentações. suportarei as tentações. 1 Coríntios 10:13. Eu caminho pela fé, Eu caminho pela fé não pela visão. e não pela visão. 2 Coríntios 5:7. Declaro que sinto a substância e vejo a prova das coisas sobre as quais tenho fé. Declaro que vejo a substância e declaro as coisas das quais vejo pela fé. Hebreus 11:1. Aleluia. Tu és o Senhor de tudo, Tu és o Senhor de tudo. e os mundos foram emoldurados por tuas palavras. Mundos foram emoldurados por tua palavra. Falaste e trouxeste Falaste e trouxeste à vida a vida aquilo que não era visível. aquilo que não era visível. Hebreus 11:3. He- Vejo de longe pelos olhos da fé Vejo de longe pelos olhos da fé a promessa das coisas. a promessa das coisas. Sou persuadido pela realidade delas. Sou persuadido pela realidade delas. Eu as abraço, Eu as abraço, sabendo que sou um estranho, sabendo que sou um estranho peregrino nesta e terra. peregrino nessa terra. Hebreus 11:13. Permanecerei firme e não vacilarei. Permanecerei firme e não vacilarei. Irei corajosamente diante de Deus, Irei corajosamente diante de Deus, pedindo em fé. pedindo em fé. Tiago 11:1-6. Aleluia. Amém? Amém Em e nome amém. de Jesus, está encerrado. Deus te abençoe. Aleluia. Shalom. Deus Até abençoe. amanhã, para a glória de Deus. Shalom, shalom. Até amanhã. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Aleluia. Glória a Deus.